Saudações, saudações. Hoje eu estou trazendo aqui para conversar duas pessoas que vivem nas comunidades, sabem como é a vida do povo. São pessoas ligadas a sindicalismo, a associação, e é muito bom a gente ouvir essas pessoas que têm muita proximidade, tá certo? É um jornalista muito conhecido na cidade, ele tem um prazer, orgulho, ele já fez entrevistas comigo, hoje eu estou fazendo a entrevista com ele, vocês vejam como é que muda a coisa. E o outro é um homem que trabalha com gente, é ligado a sindicato, ele é ligado às pessoas que estão precisando. É Geraldo. Geraldo é uma pessoa que tem muito. E hoje eu vou bater esse papo com duas pessoas que vivem nas comunidades. Saudações, sejam muito bem-vindos. Obrigado, doutor. Boa noite, doutor. Nós estamos aqui justamente, né? Eu sempre digo, é melhor ser entrevistado ou entrevistar. O senhor é quem vai dizer. Eu já entrevistei o senhor várias vezes. Exatamente. Né? Exatamente. Assim, mas eu pergunto, qual é o melhor? Ser entrevistado ou entrevistar? Vá. Olha, depende. Tem horas que a gente na vida tem que ser o entrevistador e tem hora que a gente tem que ser o entrevistado. Tem hora que a gente tem o que falar, tem hora que a gente tem o que ouvir. Aí é isso. Tem horas, tem os momentos que a gente tem que fazer isso, sabe, Geraldo? E você, com excelência, quero mostrar aqui, olha, o Jornal Sem Censura, que é uma produção feita por Jota. Jota já faz 21 anos. Ele não admite não, mas ele tem um carinho especial por Olinda. Olinda. É da região metropolitana, o jornal. Da metropolitana. Mas assim, ele fala muito em Olinda. Aí, inclusive tem aqui, olha, uma matéria aqui sobre Canal do Fragoso. Tem outra aqui, suspeitos de assalto em Olinda. Barracas no Alto da Sé, arrombamentos em Peixinhos. Jota, me diz uma coisa, como é essa vida de jornalista, que é esse jornalista muito ligado ao povo, ao comunitário? Me fala um pouquinho dessa tua experiência com viver no meio do povão, saber as notícias que impactam mais o povão. Como é que é essa realidade do dia a dia de um jornalista comunitário? Olha, veja, primeiro a gente quer agradecer essa vinda da gente aqui, né, do Jornal Sem Censura há 21 anos, e agradecer ao senhor, que é um amigo do jornal, né, e vem aí o troféu imprensa, né, aí com apoio também daqui da sua, desse podcast, né, é assim? Então, é assim, trabalhar com a comunidade é muito importante. Por quê? Porque a gente vive 24 horas dentro da comunidade. O Jornal Sem Censura, né, a gente fundou ele no dia 23 de janeiro de 2002, então 21 anos, né, completou agora em janeiro. E a gente tem o prazer de estar com o povo, né? Não sou candidato a nada, nunca veio na minha cabeça, né? Sou jornalista, radialista, diretor da Associação de Imprensa de Pernambuco, trabalhei na Rádio Jornal, é um currículo, né, com Edinaldo Santos, que o senhor conhece, Projeto Rádio do Povo, quero mandar um abraço para ele e todos os companheiros. Trabalhei em Diário de Pernambuco, né, também, de 79 a 92, né. Então, hoje eu sou diretor da IP, fiz alguns freelance, né, na Rádio Clube, trabalhei na Rádio Clube, né, mas foi pouco tempo, né. Então, fiz freelance na Rádio Olinda, na Rádio Tamandaré, assim, eleição, né, eleição. Eu tenho até os crachás, estou em casa. Então é assim, você trabalhar com a comunidade é bom, né? E é melhor do que trabalhar com político, porque o reconhecimento vem deles mesmos, né? Doutor, sinceramente, eu não posso, meu celular é o tempo todo recebendo reclamações, denúncias, e o melhor é que a gente tem a resposta das autoridades, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso Giovanni, né, que é da Federal, meu amigo, que eu tive nos 79 anos da Polícia Federal, né, também ao nosso superintendente, né? Então tá aí, a gente pega as notícias, como o senhor falou, coloca no Jornal Sem Censura, 21 anos, e aí ainda tem as redes sociais, né? Hoje eu não posso ir nas ruas, o carro de reportagem tem os adesivos, e Jota, ó, esse buraco, Jota, a céu,
a Neoenergia, né? Que agora... Ó, Jota, esse médico que não veio. Então é assim, o dia a dia. Quer dizer, eu estava na assessoria de comunicação, né, de imprensa da prefeitura, conversando com os jornalistas, os colegas, né? Eu estava dizendo, rapaz, o pessoal está procurando mais o jornal sem censura do que o próprio político, né? O vereador, que a gente vai citar nome, que está lá justamente, né, para ajudar o povo. Mas não, ele, jornal sem censura, né? O que é que a gente faz, doutor Peralta? A gente pega a reclamação do povo e leva para as autoridades, via assessoria de comunicação, via os jornalistas, né? Que aí é até um respeito aos colegas. Então eu pego a notícia, no caso, e levo justamente para a assessoria de comunicação da Polícia Federal, da Polícia Militar, né, que é ali no DERB, né, da seção, da Polícia Civil, né, se for o governo do Estado, no Palácio do Governo, na assessoria de comunicação. Então a gente, o Ministério Público, né, quero mandar um abraço para a Madalena França, né, do Ministério Público de Olinda. Então a gente está aí fazendo... Excelente trabalho. Fazendo um trabalho jornalístico. E ainda tem o lado da cultura, o seu ver. Né, eu posso mostrar aqui para a câmera, né, que aqui tem Diego. De onde é Diego? Né? Diego Zabumbeiro. Esse cidadão, ele divulga a cultura lá no Japão, né? Então a gente também tem esse trabalho da cultura. Isso é uma importância muito grande na nossa comunidade. Sem dúvida. Né? O senhor vê um cidadão que é de Bom Jardim, né? Interior de Pernambuco, né? Faz mais de 20 anos que ele está lá. Ele é caminhoneiro. Ele tem um estúdio como esse aqui, lá no Japão. Até porque o equipamento é mais sofisticado, a gente sabe. Esse aqui é melhor. Mas na realidade o Diego, ele é um parceiro nosso. O que é que ele faz? Eu nomeei ele correspondente, né, do Jornal Sem Censura no Japão. E todas as notícias vai para lá. Você entendeu? A gente tem lá também em Portugal, né, tem uma correspondente em Portugal. Tem lá na Itália, Mauri do Recife, né? Então esse jornal, eu não estou mais dominando ele não. Ele está fora do Brasil, Rio Grande do Sul, né? Tem lá muita gente, a gente também concede o diploma Jornal Sem Censura, está aqui, gente, né? Está aqui, né? O Jornal Sem Censura, a gente concede o diploma que as pessoas destacam na cultura, na política, né? Eu mesmo já ganhei o diploma. Pronto, eu estou operado Você mesmo está com testemunha. apresentando um diploma a Geraldo, viu? Geraldo, vou trazer Geraldo para a conversa. Ô Geraldo, agora ele falou um negócio interessante. No fundo, vocês queriam ser político? Responde começando por tu. No fundo, você tem uma alma política, porque essa alma do sindicalista, daquele cara que ouve a base, que leva para o parlamento. Todo sindicalista, no fundo, é um político, né? Não, eu acredito que não, né? Porque... Olha, faz eleição, pede voto. Não, veja só, porque né? Eu no Sindicato dos Aeroviários, eu não me acostumei eu me acostumei a dividir a política partidária com a política sindical. Olha aí, política sindical, pede voto. Mesmo que seja para chapa. Ou não? Veja só, não. Veja só, porque a política sindical ela é restrita a trabalhadores de carteira assinada. E a política partidária abrange toda a sociedade, religiões e outras coisas, né? O que eu parabenizo aqui o companheiro é o do jornal, né? Que eu fui diretor de imprensa dos sindicatos aeroviários, né? Que eu nem esperava ser, mas me convidaram. Tu já fez jornalzinho também, né? Eu chego lá. Então eu estou admirado com o trabalho dele, que no nosso país, né, não existe democracia sem liberdade de imprensa, né? E essa luta foi muito grande desde a época do regime militar, e agora nós temos a liberdade de imprensa de falar o que nós desejamos, de protestar das coisas e dos fatos que acontecem, seja nas empresas, seja nas ruas como um povão, né? Então... Mas, me permita, eu posso até questionar, a liberdade de imprensa é importante, muito grande, né? Por isso que nós estamos aqui. Agora, existe aí
né, dentro desse contexto político, né, a gente não vai citar, que a liberdade de imprensa está sendo maculada. Né, a liberdade de imprensa está sendo maculada. Hoje você tem muitos jornalistas presos, respondendo processo. Por quê? Porque eles falam, né, a verdade. E a imprensa é livre, né? A imprensa livre e independente. Tem que falar sem medo, né, Geraldo? Mas infelizmente há um problema de nível até nacional. Quantos jornalistas mortos não tem, né, no mundo todo? E preso, todo mundo sabe disso. Né? Então a gente hoje, você tem que saber falar, porque senão vai preso. Principalmente quando você toca na ferida do judiciário, na ferida dos políticos, né? É pesado. Né? Porque você denuncia. Você denuncia as coisas erradas, maracutaia. E não vou por aí só não. E você falou aqui, por exemplo, olha, assalto, 3 lojas de peixinho. Você mexe também na máfia da bandidagem, né? Que não quer atrair para si, né? Então, assim, o jornalista recebe pressão de todos os lados, né? É do judiciário, que às vezes falam que... E também das máfias, né? Você denunciar um bandido, uma facção, né? Não é uma coisa fácil, não, né? Não é. Não é porque a gente, como o senhor falou, doutor, a gente mexe com também o advogado, né? O advogado que trabalha na área criminal também, ele é banido até da sua vida, né? Como a gente também, né? Uma vez eu nem disse isso à esposa, né? Uma vez eu vinha com o carro, meu carro é adesivado, para um cidadão na moto, disse: olha, você fala muito, viu? Né? Entendeu? Então essas coisas... É uma ameaça velada, né? E foi embora, né? Essas coisas que você vê e tem que suportar, procurar as autoridades. Ô Geraldo, e na vida sindical, já levasse pressão também por causa das pressões, das reivindicações? Como é essa vida? Já fui ameaçado de morte também, viu? Já fui ameaçado de morte, porque no segundo mandato meu primeiro mandato eu fui diretor de imprensa, e o segundo mandato foi como vice-presidente. E na época nós precisamos fazer um jornal, o sindicato tem que fazer o jornal. E daí peguei experiência de outros diretores de imprensa de outros sindicatos, como Metalúrgico, Previdenciário, Sindicepre, esses companheiros, que alguns agora são parlamentares, né? E na época era tudo sindicalista. Então nessa época aí, quando nós formamos o Aerovoz, né? Que o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre tinha o Aerofolha, no Rio de Janeiro tinha o Aeroluta, em Guarulhos, São Paulo, tinha o Aeronews. Eu digo, então vamos fundar o nosso jornalzinho aqui, e o nome do nosso jornal será o Aerovoz, a voz dos aeroviários, para denunciar os fatos e as desigualdades sociais que tem dentro do aeroporto e das empresas aéreas. Isso causou um ódio muito grande por parte de gerentes e diretores. Só para dar um exemplo, eu estava trabalhando na empresa que fazia parte do grupo da Varig, da Fundação Rubem Berta. Estava no terminal de carga da Transbrasil na época e conferindo as cargas da Varig, que veio no avião da Transbrasil, para ir para levar para o terminal de carga da Varig. E chegou lá um gerente de uma empresa, na época que essa empresa não existe mais, e desceu de trator com muita revolta e disse: olha, disse o nome lá, eu sei que o gerente não pode demitir você, que você é sindicalista, mas se a empresa me botar para fora, eu mato você. Meu Deus. Aí eu disse: você mata de gozo, só se for. Desculpa a palavra. Porque se você veio aqui para me intimidar, está perdendo seu tempo. Você era para ser demitido a primeira vez, que quando você humilhou uma passageira que veio de Foz do Iguaçu, era uma pernambucana, de Belo Jardim, comprar mercadoria aqui em Pernambuco, em Caruaru, e voltar para o comércio dela. Ela estava grávida
e você barrou ela nas passagens aéreas. Eu pedi para ela fazer queixa no Departamento de Aviação Civil, que hoje é a ANAC, na Infraero, que hoje é a Arena Brasil, e ela fez tudo isso. Só que na época o sindicato tinha um médico, que era clínico geral, inclusive eu até tinha convidado para ele participar dessa reunião, ele não pôde vir com problema de saúde, e ele estava no hospital, eu levei ela no hospital, e ela de repente ele conseguiu o atestado do médico para ela viajar. Nesse dia, quando eu falei para ela que está tudo certo, se a senhora está satisfeita de voltar no outro dia para sua terra, de fazer o comércio, eu falei, estou satisfeitíssimo, senhor Geraldo, muito obrigado por tudo isso. Eu digo, agora eu só quero duas coisas. Diga o que eu faço agora. Retire a queixa do Departamento de Aviação Civil e retire a queixa da Infraero, porque vai prejudicar o emprego dele. Entendeu? E vai prejudicar também a imagem da empresa, que a gente não quer isso. Que eu sou do sindicato, o sindicalista não é feito para brigar com a empresa. Com empresa nenhuma. O sindicalista é feito para fiscalizar os direitos dos trabalhadores, junto com a equipe jurídica dentro do sindicato. Só que, infelizmente, muita gente confunde as coisas. Está entendendo? Que quando eu fazia parte da diretoria, eu reunia a diretoria, eu digo, gente, nós aqui somos diretores do sindicato, fomos eleitos pelo voto direto dos trabalhadores. Quando nós estamos na empresa, nós somos funcionários da empresa. Nós temos aqui que cumprir o estatuto da empresa, como nós estamos cumprindo o estatuto do sindicato. Então, a gente tem que ter respeito ao gerente, ao diretor. É verdade. Ao companheiro de trabalho. Como tem muita coisa para dizer e o tempo é curto, eu vou fazer uma resposta rápida de vocês, de cada um dos dois. Vocês são homens que andam tão perto do povo. E nosso amigo Geraldo Freire, ele diz uma coisa que me impressiona muito. Ele diz, olha, a miséria é muito pior do que aquilo que a gente pode imaginar. Quando vai numa comunidade, tudo, ele disse, olha, toda vez eu volto cada vez mais horrorizado, porque imagina um cara que só mexe o pescoço, aí tem uma sobrinha que toma conta, é uma falta de comida, uma falta de tudo, de ventilação, uma telha de PVC em cima, parece mais um micro-ondas. Vocês são dois homens que andam na comunidade. O que é que vocês estão sentindo? Como é que tá a comunidade? Está melhorando? Os governos estão colocando, estão melhorando essa, ou cada dia vai pior e vocês veem esse mais coisa. 1 minuto para tu e 1 minuto para tu. Começando por tu, como é que tu tá vendo? Melhora ou tu tá sentindo essa pobreza piorando? Olha, doutor, eu vou ser transparente. Essa semana eu passei aqui na rua do Imperador, todo mundo sabe, né? Rua do Imperador, ali perto da Praça da Justiça, e veio aquele pessoal no chão. Morador de rua, né? Morador de rua. A cada dia eu estou aumentando, porque vai ter matéria no jornal sem censura. Eu não admito que aquele povo ali, eu conversei com alguns deles, eles ficam ali dia, noite, né? Conversei com uns deles e eles disseram o seguinte, seu Jota, eu não tenho onde morar, né? Passo fome, né? Eu digo, e o pior, né? Lá, perto do Palácio do Governo, perto da OAB, perto do Palácio da Justiça, do outro lado da Prefeitura, do outro lado da Assembleia Legislativa, e todos os políticos e todas as autoridades, até o governador, ou a governadora hoje, passa lá. Poxa, né? Mas tem gente que não quer sair da rua, né? Não quer, doutor. Veja, eu conversei com ele. Não tem isso também, né? Que pode dar casa, dar um salário pro cara. Não, também tem isso. O cara quer viver naquela vida. Eu já ouvi falar disso também. Não, também tem. Eu conversei com uns, né? Mas aí, cada caso um caso. A gente não vai aqui generalizar, né? Agora existe as instituições, né, de caridade. Eu não sei se o senhor conhece o Anjos da Noite, já que você tocou nisso, né, que é parceiro da gente aqui, tá aqui. Anjos da Noite, né, e outras instituições que distribuem alimento para aquele povo, cobertores, aquela coisa toda. Então, na realidade, eu me sinto muito envergonhado, né, morar numa cidade, não é só aqui não, porque lá em São Paulo tem a Cracolândia, todo mundo sabe disso, não é? E aqui em Pernambuco,
Né? Se o senhor sair com o seu carro hoje, a gente vai ver debaixo das marquises aquele povo tudo dormindo. São pessoas drogadas, são pessoas que não têm família, tem pessoas que perderam seus empregos. Então eu acho assim, cada caso então pra tu tá piorando. Pra mim tá piorando. E tu, Geraldo, qual é a tua opinião? A minha opinião é o seguinte, problemas familiares também, né? Que já vi muitas vezes isso, discussões, que o melhor é morar na rua, que pelo menos lá não tem briga, não tem nada. Na rua não tem briga, não? Não, eu estou me referindo à situação... que eles falam, né? Que eles falam, né? Sim. Que teve um amigo meu de infância lá no bairro de Afogados, que ele virou morador de rua. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque ele jogava futebol comigo. Ele até treinou no Santa Cruz na época, né? Que eu já treinei no Náutico. E de repente eu estive na feira de Afogados e encontrei ele lá, que lá em Afogados não me chama pro Geraldo, me chama de Geraldo Leite, é no aeroporto, que eu trabalhei muitos anos lá. E lá em Afogados me chama pro Manuca. E eu passei por ele assim, e ele me chamou pelo nome, e eu querendo... Quem foi que me chamou? Ele estava no chão, chorando. Aí eu disse, não, Marcos, o que está acontecendo contigo? Não, eu estou morando na rua, mano. Eu estou com fome. Então vamos almoçar. Não, você paga meu almoço aqui não, você vai almoçar comigo na mesa. Comigo não tem discriminação não, nem racial, nem religiosa, nem nada. Acima de tudo está o Senhor Deus. Vamos almoçar, meu amigo. Aí eu almocei com ele tudo. Ele contou a situação dele, que ele estava diabético, estava cego, e estava morando na rua. E nenhum dos familiares dele chegou perto dele para ajudar, pelo menos no tempo que eu estava. Mas os amigos de infância que jogavam futebol comigo, com ele, ajudavam. Teve um que pagou até um dormitório lá, para ele ficar dormindo, para ele não dormir na rua. Então, o que foi que eu consegui com ele? Eu e outro amigo meu de infância, conseguimos botar ele no Bolsa Família. Ele ficou recebendo no Bolsa Família na época R$92. Veio a pandemia, né? Aquela miserável daquela pandemia, que muita gente culpa o ex-presidente, mas ele não tem culpa disso não. O mundo todo foi isso. Não vou culpar ele disso. O mundo todo foi isso. Então, de Bolsa Família passou para o auxílio emergencial, não é isso? E do outro lado também, como ele tinha dado entrada para fazer uma perícia no INSS, o INSS viu a situação dele também, né, tinha meu telefone, e colocou ele no auxílio União, para ele ter o mesmo valor do auxílio emergencial. Eu fiquei muito satisfeito por isso, porque ele tinha recebido um bom dinheiro, mas ele continuou na mesma miséria. Entendeu? Inclusive, o INSS ligou para mim, na época, para ele fazer a perícia, e ele foi tomar cachaça. Eu tive que esperar esse tempo todo para ele melhorar. A gente quer ajudar, mas às vezes as pessoas não têm, assim, não conseguem mais nem se ajudar, sabe? Eu acho que só para finalizar, né? Quando o INSS chamou para ele fazer a perícia, ele morreu. Meu Deus. Morreu. Entendi. Aí... olha, tem umas pessoas, não sei se você concorda, Jota, Geraldo, mas assim, eu sinceramente, não é porque algumas pessoas dizem, isso aí vocês querem fazer uma higienização, tirar o pessoal. Tem gente que não tem mais condições de sair sozinho do negócio daquele, sabe? Uma boa parte dessas pessoas que estão na rua, uma boa parte já consome crack, né? Uma boa parte, não todos, mas uma boa parte. E o cara, quando está numa vida dessa, ele tem que ser tratado mesmo, sabe? Tem que puxar para uma clínica de recuperação, tem que ser monitorado, tem que ser dado medicamento que atenue aquele efeito da retirada, a crise de abstinência. Uns caras que, se você der... Olha, tem problema, Geraldo, se você jogar dinheiro em cima, é pior. É tipo assim, toma aí R$1.000 por dia, mesmo assim ele não vai resolver. Jogar dinheiro em cima não adianta. Às vezes tem que tirar mesmo assim a força para tratar, não é para prender o cara não, mas é para tratar o cara, entrar numa clínica, desintoxicar. Concorda? Eu concordo, né? Veja,
Veja, é assim. Eu acho que esses moradores de rua, como eu acabei de dizer, eles não estão ali porque querem. Tem algum problema, tem. Algum problema eles tiveram. Então, o que as autoridades deveriam fazer? Né? Eu não sei se eles fazem, eu não vejo. Fazer um cadastro desse povo, né? E ver as condições de cada um e profissionalizar esse povo. Porque, olha, eu não concordo com esse negócio de... Desculpa aí, viu? Só aquele necessitado de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Porque isso aí gera assim, o pessoal fica muito apegado só ao dinheiro. Eu acho que tem que gerar emprego e renda, né? Mas infelizmente os governantes se elegem em cima disso, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Na verdade é essa, doem quem doer, isso é minha opinião, né? Então tá aí, né? O pessoal tudo doente, né? Esse pessoal, se o senhor conversar com um deles, eles são profissionais, né? Mas infelizmente, quanto povo miserável, mas os governantes gostam, alguns. Mudando de assunto, e vocês que andam nas comunidades, o que é que vocês estão achando das comunidades de Recife e Olinda, que vocês são homens de andar em todo canto, né? Assim, às vezes, quem é de classe média fica só em Boa Viagem, no centro da cidade e tal, mas e como é que estão, na visão de vocês dois, Olinda e Recife, como é que está a comunidade? A prefeitura tá tratando bem, as ruas estão calçadas, a questão das barreiras, eu até passando, acho que foi na BR-223, aquela que vai para Paulista, foi para Paulista, eu vi muita coisa, eu acho que é P15, botaram muita manta, que eu via os barrancos lá, pelo menos com geomanta botaram. E vocês que estão andando na comunidade, o que é que vocês estão sentindo? O governo tá chegando forte nas comunidades ou tá meio largado? Pode falar por Olinda, que eu sei que tu puxa uma sardinha. Depois o Geraldo fala em Recife. O que é que tu tem visto por lá? Olha, os problemas são gerais nas comunidades. Por exemplo, eu já disse Olinda, né? Onde eu moro em Jardim Brasil, né? Eu não sei se você sabe, tinha aquele lixão, né, de águazinha que, graças a Deus, foi tirado, né? Então, os governantes lá tiraram. Agora, existe problema. Na cidade de Olinda existe problema. Eu não tenho aqui nenhuma procuração de ninguém para falar. Como jornalista e como seu andarino na cidade, eu vejo, né, os problemas acontecendo. Agora, só que os governantes, eles vão lá, né, faz a parte deles, né? Certo? Agora, infelizmente, eles só cuidam, né, em época de eleição. Né, em Olinda, posso até falar, o prefeito do Pécio, né, não estou aqui defendendo ele, mas ele com sua equipe, ele vai nas comunidades, né? Ele vai nas comunidades fazer águazinha. Tem muitas reclamações? Tem, porque problema não se trata assim rapidamente, né? E são pessoas pobres que merecem todo o respeito. Existe problema, existe. Agora, em Olinda, na cidade de Olinda, né, existem aqueles problemas, mas a prefeitura, eles vão lá, né, com toda a equipe dele e fazem, porque problema não vai faltar não. Isso aí, entra prefeito, sai prefeito, como aqui na cidade do Recife também, né? O senhor sabe muito bem, um dos maiores problemas na cidade de Olinda, né, é o canal, naquele canal lá do Fragoso também. E é na área nobre, né? Fica ali perto de uma pizzaria. Né? Ali já consumiram tanto dinheiro, todos os prefeitos já passaram por ali. Que consumiram, porque ali é governo do estado, todo mundo sabe disso. Mas ali não é prefeitura, a prefeitura é porque é a parte administrativa. Mas a verba é do governo do estado. Né? E até agora a gente vê que quando chove, né, alaga. A Presidente Kennedy, onde eu moro próximo, também é outro problema, né? Ainda bem que o prefeito do PS foi lá e deu só uma. Mas acontece o seguinte, a população tem culpa, alguns, né? O lixo, ele bota dentro da canaleira, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é? Eles colocam, eu vejo isso aí. Sofá? Sim, sofá, coloca pneu, tudo. Né? Você vê aqui em Recife, no canal ali
do tricolor, né? Eu tenho que ser tricolor. É tricolor não. Tá abusando comigo. eu sou do campeão invicto do Pernambucano. Campeão invicto. Eu vou então, falar que todo mundo já sabe. Então veja, a prefeitura de Recife já foi lá, eu presenciei, fotografei, fiz matéria, faz a limpeza. Fica uma beleza aquele canal ali, né? Que é o canal Bibiribe. É pra você ver. Até aqui no Capibaribe, né? Capibaribe, no Bibiribe, tem lixo acumulado. Então a população tem que contribuir também. E aí, Geraldo, e tu, nas tuas caminhadas, o que é que tu tá vendo? O poder público tá melhor ou tá só fazendo ação de enfeite, de paliativa? Veja só, na educação, né, que eu vou tocar nesse assunto desde do primeiro governo de Eduardo Campos, ele investiu bem, né, que hoje é uma referência em todo o Brasil, né. Se você analisar hoje, Pernambuco tem para mais de 80 escolas de referência, né? Que o aluno, seja de qualquer comunidade, ele sai de manhã, toma café, almoça, janta, lancha, estuda e vai para casa. Veja, enquanto Pernambuco tem mais de 80 escolas assim, São Paulo só tem 9. Verdade. Que é considerado um estado desenvolvido. O caso de Recife, eu acho que das capitais, das grandes metrópoles, é a menor capital que tem. E tem um fluxo de habitantes muito grande. Eu acho que o Recife tem mais de 2 milhões de habitantes. E não tem mais lugar para ele, né? Não tem mais vaga para ninguém, nem para moradia, nem nada. O pessoal está indo para os morros. Por outro lado também é o desemprego, né? Mas também tem aquele lado que eu tive também, doutor Perazzo, em Ipojuca, depois desci no Cabo de Santo Agostinho, e encontrei um ambulante no terminal de integração do Cabo de Santo Agostinho. Eu achei interessante nele, veja, no mesmo dia, eu achei interessante nele. Ele vendendo sua mercadoria, parte do apurado da mercadoria, ele compra mais mercadoria para vender. E uma parte, ele paga 20% ao INSS. E a outra parte, ele coloca na caderneta de poupança. E eu conheço muitos ambulantes assim. Por incrível que pareça, nesse mesmo dia, quando eu vim do Cabo, desci em Cajueiro Seco, depois peguei o metrô em Cajueiro Seco, desci em Afogados. E estava lá uma perseguição da polícia militar com os ambulantes. Não houve violência, houve um protesto, entendeu? Então estava lá o SBT e perguntou se eu queria dar entrevista. Eu digo, eu quero dar entrevista, sim. Eu vi uma cena horrível dentro do trem. Um policial rasgou um fardo de pipoca e jogou no chão do metrô. O rapaz ficou chorando com a garotinha de 3 anos. E eu disse a ele, esse fardo de pipoca que ele comprou vem embutido IPI, ICMS, ISS, vai para o bolso do presidente da República, vai para o bolso do governador, vai para o bolso de vocês. Quem é o ladrão, quem é o bandido, quem é o anarquista entre você e o ambulante? Quem é? Quer dizer, a forma foi violenta, mas assim, eu escuto, eu não ando de metrô, mas eu escuto muita gente também reclamando que virou uma balbúrdia, que é gente demais vendendo. Qual é a solução? Porque nem pode ser violento desse jeito que eles estão, mas também não pode deixar uma terra de ninguém. Qual é a tua solução? O repórter falou a mesma coisa, seu Perazzo. Qual é a tua solução? O repórter fez. Qual é a solução que você fazia? Eu digo, faça galpões em cada estação que tenha movimento no metrô e coloque os ambulantes. Não fizeram um estádio de futebol, um elefante branco que começa do nada, vai a nada, leva a nada. Quando tem jogos de futebol de grandes torcidas, quase ninguém vai, e quando tem a depredação dentro do trem. Qual é a pior? É aquela quantidade de gente que está vendendo mercadoria ou aquela quantidade de torcedor vândalo, seja de qualquer torcida, arrebentar tudo, deixar até os familiares dele sem ir trabalhar. Aí eu fiz essa pergunta ao repórter.
Ô, Jota, e eu estava conversando sobre isso que ele falou outro dia. Essa história das torcidas organizadas, por incrível que pareça, começou em Olinda com aqueles blocos de frevo. Minha mãe dizia: olha, meu filho, você não tem ideia do que era pitombeira e elefante. Assim, que o pessoal ia e muitos iam para brincar e outros iam para brigar. É verdade. E assim, ela disse: tu acha que essa história dessas torcidas organizadas de futebol, o avô dela já não era essas brigas de pitombeira? Tu já ouviu falar dessas histórias? Já ouvi falar. Inclusive, Dudu, já que o senhor tocou no assunto, foi negócio de 20 dias, no mês passado, teve um corre-corre na Presidente Kennedy. Toda a imprensa mostrou aí, né? Como o senhor acabou de dizer aí, a torcida desorganizada. Eu chamo de torcida organizada. Eles são malandros que vai... Quer dizer, você tem um esporte, rapaz. O esporte é muito bonito. Inclusive, eu vou fazer um comercial aqui do meu neto. E meu neto Thalisson, tá aqui, ó. Esse aqui é meu neto Thalisson. Mostra aí pra câmera. Opa, pra câmera. Meu neto Thalisson. Ele gosta de futebol. Né? Ele disse: vovô, eu ainda vou ser jogador da seleção. Aí eu fiz essa matéria com ele, que fez. Então, veja. O que eu vejo aí mas o Poder Judiciário, o que foi que o secretário da STF disse? Na imprensa, eu não estou vivendo. Liberou, né? Liberou, tá aí. Liberado, hoje o senhor não pode pegar com sua esposa, com seus filhos, e é uma partida de futebol, que sabe que vai levar, né? Essa semana teve, né? Essa semana teve, todo mundo sabe disso. No Brasil todo teve. Então, qual a solução disso? Então tem que ver essa parte, porque as autoridades, ele embarga e depois liberam, né? Então eu chamo um bocado de bandidagem, porque tá ali, é para torcer pelo time, é futebol, é o esporte. Mas olha, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu já soltei essa história lá em Olinda. Você vê, todo ano tem arrastão, por exemplo, na praia, nas virgens de Olinda. De Olinda, nas virgens do bairro. E se você for ver, é os mesmos caras. Não adianta a gente botar 3.000 policiais para separar briga de gangue e tal. E aí eu já conversei com um policial e disse: olha, infelizmente a engrenagem não é tão certa. A gente precisaria da Polícia Civil para identificar que eles marcam briga pela internet. Meu Deus do céu. Eles marcam briga pela... Então aquela briga que está acontecendo, aquele arrastão, aquela coisa, aquilo já foi marcado na internet. Ou seja, não era para haver sempre um trabalho de um delegado para dizer assim: ó, vamos identificar X, Y e Z e buscar os caras em casa, quem está armando essas brigas, a torcida organizada nessas brigas de carnaval tinha que fazer esse trabalho preventivo, não era jogar policial fardado para separar a briga de maluqueiro. Eu não acho que é uma boa isso. Tem que fazer um trabalho prévio, né, Geraldo? Eu concordo plenamente. Veja só, doutor, eu ia falar até uma coisa agora, que há muito tempo que eu vim nesse pensamento, né? Fazer até um apelo para a governadora Raquel Lira, que eu não votei nela, mas eu acredito que ela vai fazer um bom governo, que, pelo amor de Deus, que ela olhe aquele complexo de Salgadinho. Não demora. Doutor Perazzo, há anos e anos, há décadas que aquilo está abandonado. Veja só, o complexo Salgadinho fica entre duas cidades históricas, entre duas cidades ricas em cultura, porque Pernambuco é o estado mais rico em cultura nesse país. E eu até dei uma opinião, seja na reunião da CUT, seja nas reuniões do sindicato, que ali, aquele antigo prédio da Tacaruna poderia ser um hotel na divisa de duas cidades. Ao lado da fábrica da Tacaruna tem uma casa de show, mas ao lado tem o centro de convenções, a Secretaria de Turismo. Em frente ao antigo prédio da Tacaruna tem o Shopping Tacaruna, tem a Escola de Aprendiz de Marinheiro, tem o Espaço Ciência, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Escola de Aprendiz de Marinheiro. Eles poderiam se unir, a Prefeitura de Recife, a Prefeitura de Olinda, o Governo do Estado, com a Secretaria, poderia ali fazer um polo turístico, um polo hoteleiro ali. Reativava aquela Praia dos Milagres. Eu ainda me lembro, quando eu passava por ali, eu via o mar, coisa mais linda do mundo.
E está aquilo ali totalmente abandonado. Mas, rapaz, eu vou dizer um negócio, o ruim é trazer turista para cá, porque é o seguinte, infelizmente, botou o pé na água, o tubarão vai e come. O alemão vai dar um passeio ali na cidade, esfaqueia um cara. Como é que a gente vai trazer turista para cá? A gente quer daqui. Eu fui sábado do centro da cidade, botei a roupa bem discreta, bem discreta, tudo, mas andando para lá, para cá. É perigoso. Rapaz, eu disse, a gente que é daqui, a gente anda assombrado. Não sei se você anda assombrado, Jota, mas não é, a gente fica assombrado. Fica assombrado. A gente fica assombrado. Eu encontrei até com o Murilo lá no Golden? No Mercado São José. Fui lá no Mercado São José, ver como é que tava. E aí a gente fica assombrado, é muito morador de rua, e você não sabe se o cara tá chegando para te assaltar ou tá para pedir um dinheiro. É o tempo todo você andando e é difícil um lugar desse, sabe? Você receber turista, não é? É verdade. Outro, me permita, veja. O que está acontecendo no centro da cidade, né? Sim. Está totalmente abandonado. Se eu ver as lojas, a maioria, a gente pode dizer, 40% das lojas estão fechando. Fechou. É fechado na Rua Imperatriz, na Rua do Imperador. Eu digo porque eu passo lá. Eu tenho um colega, Luiz Augusto, ele mora no edifício Continental. Ele disse a mim, Jota, à noite aqui é um breu. Você não vê policiamento ostensivo, né? É o pessoal, é como você acabou de dizer aí, esfaqueando, outros dormindo na calçada, outros assaltando e a cidade mergulhada na escuridão, a cidade do Recife. A verdade é essa, doem quem doer, porque se o senhor sair daqui para o Mercado São José, descer na Guarará para o Mercado São José, pode ou sair morto ou assaltado. A verdade é essa. Eu quero fazer aqui um apelo ao 16º BPM, né? Que eu ainda vou visitar esse comandante, né? Que eles assumiram agora, para que o governo do estado, né? Que faça mais o policiamento ostensivo nas cidades, nas capitais, no interior. O que acontece é o seguinte, eu não vou citar o nome do oficial, questão de ética. Mas o oficial disse, Jota, é o seguinte, hoje nós temos na cidade do Recife, ou melhor em Pernambuco, mais de 15 militares, 15 a 17 mil, onde era para ser 30 mil, segundo ele, né, a estatística dele, até um oficial da reserva, amigo meu, né? E você vê, a pessoa vai, outro se reforma, outro morre, outro não quer, outro sai, né? Outro é excluído, outros estão presos lá no... Outros estão doentes. Né? Outros estão doentes. Né? Fica doente, porque é tanta ocorrência que o cara... E o senhor não vê, até agora esse governo fazer o concurso desse povo. E outra, é como o senhor acabou de dizer, né? E o pessoal doente, agora que eu digo esse ano, foi ano passado, no 19º, né? Um policial entrou lá e matou uns 3 colegas deles, né? Teve um oficial, um amigo meu, que foi comandante de Olinda, né? Que até hoje, né? Ficou por isso mesmo, ele tirou a pistola e comandante da unidade, né? Ele estava numa reunião na SBS, todo mundo sabe disso. Inclusive, ele era de Olinda, comandante de Olinda, né? E eu fui homenageado, né? Amigo do primeiro BPM. Hoje eu estava pegando isso aí, mostrando a esposa. Digo, Marlene, aqui ainda tem uma homenagem que o coronel fez para mim. Então esse homem pegou, foi lá e se matou. Você entendeu? Então tem vários problemas psicológicos nos policiais. Então, também é isso. Onde está o sindicato? Onde estão as autoridades? Porque os policiais, eles não podem nem andar, né? Nem dizer onde mora, porque, né, a bandidagem vai lá e tira a vida dos policiais que estão defendendo a gente. Então, eu tive numa unidade militar, eu não gosto de citar nome, para não... que lá estava a viatura tudo quebrada, moto quebrada, você entendeu? Né? Lá pro lado do interior, eu estava até vendo agora há pouco, né? A bandidagem foi e tirou os 4 pneus do carro lá e deixaram lá em 4 secos, né? Em 4 tijolos lá. Foi no interior de Pernambuco. Eu tenho essa foto, está em casa. Você entendeu? Então, a gente o que está faltando aqui em Pernambuco, né? Ou no Brasil, né? É a sensibilidade dos governantes. Mas, infelizmente, eles só pensam em política. Veja só, doutor Pedro, se referindo ao turismo,
né? Vamos também olhar o lado positivo, né? Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, na reunião da federação, e a gente estava falando de turismo com os companheiros lá. E teve a companheira do Rio de Janeiro que disse: ô Geraldo, por que o Recife não está entre as 5 capitais maiores de turismo? Eu disse: olha, a mídia de vocês aqui do Nordeste, ou do Sudeste, não é como a mídia do Nordeste. A mídia de vocês aqui é o seguinte: faz as pesquisas nas capitais do turismo. Veja só, o turista quando chega em São Paulo, ele fica em São Paulo. O turista quando chega no Rio de Janeiro, ele fica no Rio. O turista quando chega em Salvador, ele fica em Salvador. O turista quando chega em Recife, ele não fica em Recife. Ele vai para a ilha de Fernando Noronha, ilha de Itamaracá, Olinda, Caruaru, Porto de Galinha e as praias do Cabo de Santo Agostinho. Agora, se você, a mídia não divulga isso, mas se você dissesse a mim: ô Geraldo, qual é o estado no Brasil onde o turista demora mais? Aí eu digo: é Pernambuco. Primeiro, por causa da cultura. Segundo, o turista quando chega em Pernambuco, ele passa o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, a Quaresma, o São João, só vai-se embora depois de São João. É o único lugar onde o turista demora mais. Mas a mídia de vocês não divulga isso. Por quê? Por exemplo, o Carnaval de Pernambuco, a cultura de Pernambuco não foi feita para concorrer com Salvador, com Rio de Janeiro, com São Paulo. Ela foi feita para mostrar ao turista que o Carnaval de Pernambuco não é carnaval restrito. Show business. Isso, Show não business. é. Não é restrito à privatização, é o carnaval participação. Mas a mídia de vocês aqui não divulga isso. Só divulga ataque de tubarão, divulga morreu aqui, morreu ali, morreu acolá. Mas as coisas boas que tem, tanto em Pernambuco como no Nordeste, vocês não divulgam isso. Pronto, aí eu vou botar agora na mão de Jota. Jota, que é jornalista, o que é que você acha dessa análise dele aí? Vocês estão divulgando ou não estão? Não, eles não estão divulgando. Veja. O que acontece é o seguinte, doutor, veja. Vem aí o São João, né? Certo? Mas tem aí da cabeça aqui do pessoal que faz cultura, tem negócio, não, traz fulano lá de fora, traz não sei quem, a gente não vai citar nome, né? E o forró fica de fora. E outra, eles não valorizam, eu digo que eu converso com muitos artistas, viu? Eles não valorizam os artistas da terra, né? O que é que tem? O São João, né? Aí bota lá um brega, lá em Caruaru, já tá lá, né? Aí pega aqueles meninos de São Paulo, do Rio, não tem nada contra, paga R$1 milhão. Todo mundo sabe disso. A imprensa divulga isso, né? E os daqui, os forrozeiros daqui, da capital, né? Que quer pagar R$100, né? Os músicos, carnaval, o senhor falou em carnaval. Eu digo que eu converso com essas pessoas, né? Eles trazem as pessoas de fora. É um chiclete com banana, não tem nada a ver. O que é que tem com São João, com carnaval, com a cultura de Pernambuco, né? E pagam uma bacatela inclusive existem várias denúncias que algumas prefeituras, né, e até o Ministério Público denuncia, está lá no Tribunal de Contas, algumas prefeituras pagam R$1 milhão não sei o que, Vita, um artista que tem aí e outros. Agora os pernambucanos, os verdadeiros artistas, forrozeiro, artista, e eles não pagam, né, bem, eles não pagam bem. Tem algumas prefeituras, né, que está devendo ainda os músicos do carnaval. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso. Que algumas prefeituras da região metropolitana e também do interior está devendo aos músicos ainda de carnaval, né? Eu conversei com um forrozeiro essa semana. Ele disse: Jota, eu estou me afinando todinho, estou no estúdio, tudo, né? Será que vão me chamar para o carnaval? Ou melhor, para o São João de Caruaru, São João do Recife, né? Mas pega pessoas de fora que pagam, como eu disse ao senhor, mais de R$1 milhão. Então esses caras, e dão uma bacatera de 200 conto, 300 conto aos artistas locais. Então, a cultura de Pernambuco está falida. Eu não concordo com isso não, porque é o seguinte, a
O movimento cultural de Pernambuco, talvez ele não goste de ser divulgado, porque é como eu falei, a cultura daqui não foi feita para concorrer com outros estados, né? Uma vez eu estive conversando com um cantor e compositor daqui, dentro do avião, né? Inclusive eu sou fã dele. Aí eu perguntei se existia aquela despeita entre cultura baiana e a cultura pernambucana. E ele disse, de jeito nenhum. Eles têm muito respeito a nós. Eles divulgam a nossa música lá. A gente sabe que a mídia do sul e sudeste do país, do nordeste, ele escolhe mais a Bahia. Não vem escolher o lado de Bahia para cima, Pernambuco, né? Mas os próprios baianos divulgam a nossa música. Isso é muito bom. Isso é muito prazeroso para nós mesmos e nos honra muito, muito, muito. Nós somos um estado que temos 23 ritmos de músicas diferentes. Agora estão querendo elitizar. Por exemplo, o Bumba Meu Boi nasceu em Pernambuco, né? Histórico isso aqui, mas foi elitizado no Amazonas, né? O Festival de Parintins, ali só vai quem tem dinheiro, né? O Trio Elétrico, por exemplo, que nasceu na Bahia, mas nasceu com o Clube Vassourinhas, né? Aquele caminhão Fubica, se lembra do caminhão Fubica, né? O Armandinho Dodô e Asmar botou a orquestra de freio na frente e atrás veio o Trio Elétrico. Então foi formado o primeiro Trio Elétrico entre baianos e pernambucanos. Tem isso também. Agora, a mídia do sudeste do país, que eu critico muito essa mídia, né, em relação ao Nordeste, nós somos discriminados muitas vezes no sul e sudeste, porque o nordestino, ele sai do interior para ir para o Rio e São Paulo, ele não sabe se defender. A gente sabe muito bem que na política atual e antigas, né, a gente sabe que os investimentos que foi para o sudeste do país, sul e sudeste, esse investimento foi atraído por baixos impostos, deixaram os impostos daqui alto e baixaram os impostos lá. Então o povo saiu daqui para lá, não tinha mais emprego aqui. Foi muita coisa. Muita coisa. Só para você isso era histórico, só né? Para quem não souber dessa história, Getúlio Vargas cedeu uma área em Natal e uma área aqui em Recife. Aqui em Recife tinha o aeroporto dos Guararapes, aqui tinha a Rádio Estação Pina, tinham mais militares inclusive, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, e se alguém quiser me corrigir no podcast, corrija. Mas tinham até mais militares em Recife do que em Natal. Natal fez a ponte para bombardear as tropas nazifascistas lá na África, mas assim, foi um território cedido por Getúlio Vargas em Natal e em Recife. Em troca, ganhou a CSN dos Estados Unidos, a Companhia Siderúrgica Nacional. Só que aí, ao invés de ser instalado aqui, foi instalado no Rio de Janeiro. Ou seja, isso é um dos exemplos. A gente cedeu a área e quem ganhou o presente foi o Rio. E aí se desenvolveu uma cadeia siderúrgica imensa no Sudeste, quando na verdade quem começou e quem deu e quem participou com o esforço de guerra foi aqui o Nordeste, sabe? De inclusive poder ser bombardeado, porque existia o risco, né? Vamos matar essa estação de rádio base aqui do Pina. Então o Recife podia ser bombardeada para poder acabar com a comunicação dos aliados, tudo, mas quem ganhou o presente foi o Rio de Janeiro. Você sabia dessa história, não? Sabia. Sabia, Jota? Como também... Tantas e tantas, né? Que a como gente também, sabe. doutor Perazzo, nos anos 70, na época, se me falha a memória, no governo Geisel, do general Geisel, né? O ministro das Minas e Energia, Shigeaki Ueki, mandou uma equipe de técnico para o litoral nordestino para formar refinaria. E os técnicos, parece que o chefe desse técnico era César Caos, disse que o melhor lugar, o melhor litoral de formar uma refinaria era Pernambuco. Era justamente na década de 70 Suape. Mas não foi. Foi para a Bahia. Gente, o tempo do podcast está acabando, mas... Eu quero só fazer um pequeno registro aqui, a gente lembrar, né, os clubes carnavalescos, que era que registraram os 135 anos, que foi agora em março, inclusive está no Jornal Sem Censura, no Jornal de março,
do Clube das Pais, né? 135 anos. Parabéns, o senhor conhece, né? O senhor aqui conhece o Clube das Pais. Parabenizar toda a diretoria e todo o pessoal que frequenta aquele clube ali em Campo Grande, que é tradição do Carnaval de Pernambuco, né? Sem dúvida, sem dúvida. 135 anos, não é? Olha, gente, e vamos deixar marcado para vocês participarem de outros podcasts. Hoje foi muito assunto e o tempo correu. Simplesmente correu. Geraldo, deu seu tchau final, deu... Não, eu só vim aqui desejar meus pêsames aos familiares de um amigo meu que foi diretor de imprensa do Sindicato Aeroviário, o Dilson, que faleceu a semana passada, um amigão, um lutador. E eu me congratulo aos familiares dele e que Deus esteja com ele e console a família dele. Deus o receba. Muito obrigado pela participação. A gente vai colocar no YouTube e fiquem à vontade para poder compartilhar. Final, né? Olha, eu quero só agradecer, doutor Paulo Perazzo, que é amigo do Jornal Sem Censura, meu amigo há muitos anos, né? E aí eu perguntei ao senhor, e o senhor não me respondeu. Qual melhor, ser entrevistado ou entrevistar? Porque a gente entrevistei a gente, viu? É isso que eu te falei, rapaz. Olha, hoje eu tô tendo o prazer de entrevistar um mestre como o Jota. Jota já me entrevistou. Eu também, estou impressionado com ele. Olha como é, sabe? Ter o prazer e a satisfação de ser entrevistado por um homem de uma experiência dessa que está há mais de 40 anos no mercado de radialismo. Eu quero só agradecer ao senhor por esse convite. Foi uma coisa que eu vim fazer, uma visita. Ele disse, Jota, vamos fazer, vamos. Né? Então, quero agradecer ao senhor, a toda a sua equipe, né, de comunicação, né, porque não deixa de ser, a esse estúdio, né, que é a primeira vez que eu venho a esse estúdio. Agradecer a jornalista, né, o nome dela... Lívia. Como? Lívia. A Rívia, a nossa colega Rívia, né, pela sua competência de manusear, né, todo equipamento de primeira geração aqui no podcast de Paulo, e dizer que o Jornal Sem Censura agradece em nome de toda a equipe e estamos completando aí 21 anos e vem aí o troféu imprensa. Muito obrigado. Rapaz. Só para finalizar, eu também vou parabenizar as mulheres, né? Que nas últimas eleições agora, duas fortes candidatas. Uma delas chegou ao governo de Pernambuco, a outra no Senado, a Tereza Leitão, que eu conheço ela, uma guerreira. E também eu queria lembrar também aquela mulher, aquela senhora, aquela guerreira que saiu a pé de Petrolina para Recife lutar por justiça em defesa da filha dela que foi assassinada. E também lembrar as grandes mulheres do Tijuco Papo, que essas mulheres guerreiras têm uma história que está na hora dela levantar a cabeça e o Tijuco Papo lançar uma candidata ao Senado ou a deputada federal, porque elas merecem isso. Então, parabenizo as mulheres pela força que teve agora nessas últimas eleições. Fiquei muito satisfeito com isso. Parabéns. Muito bom que Deus lhe ouça, porque a gente tem que equilibrar essas coisas e muitas mulheres ainda não ocuparam todos os lugares que elas poderiam, né? É isso mesmo, eu fiquei impressionado com isso. Minha gente, você que assistiu, tomara que tenham gostado, deixem o seu like e assistam os próximos podcasts. Um abraço e até a próxima. Até